Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje, crianças do Brasil estão entre as piores na habilidade de leitura. Essa é a matéria da Folha de São Paulo que vamos analisar juntos aqui. Mas antes, já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Peço por gentileza, faça isso para que a gente possa chegar a mais pessoas e trabalhar vários temas importantes, como esse aqui, sobre a leitura. Tá certo? Então vamos lá. Pessoal, hoje a ideia é fazer, vamos dizer, chamar de um react dessa matéria, que é um artigo de opinião que está publicado na Folha de São Paulo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem. Lembrando sempre, é a minha visão sobre esse tema. É uma visão muito particular. Se a sua visão sobre esse mesmo assunto é diferente, eu vou gostar muito de saber o que você pensa. Deixe aqui nos comentários que eu vou ler com certeza e, na medida do possível, responder a cada um dos comentários. Tá certo? Mas vamos lá. Esse é um artigo de opinião da Priscila Bacalhau. Eu vou ler o que está lá na Folha de São Paulo sobre a formação dela. Ela é doutora em economia, consultora de impacto social, pesquisadora da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e auxilia governos do Brasil e África lusófona no monitoramento e avaliação de políticas. Ou seja, alguém que tem formação e tem atuação na área de políticas públicas, então tem cacife para escrever um artigo de opinião. Vamos lá olhar sobre o que fala isso, né? Mas antes, como você já viu aqui, a gente vai falar sobre a questão da leitura no Brasil, mais especificamente leitura de crianças, mas eu não posso deixar de chamar a atenção que a Folha de São Paulo, que é o jornal onde a gente encontra esse texto, falhou aqui um pouco, porque num artigo que fala sobre leitura, o próprio texto traz problemas de escrita. Sim, erros de escrita. E eu vou comentar com vocês, eu destaquei 3 pontos aqui, que são erros bem básicos, inclusive, que poderiam ser percebidos numa revisão mais apurada. E aí também, antes de mostrar os erros, em nada esses erros diminuem o texto. A qualidade da escrita da Priscila é muito boa, muito clara, muito fácil de ler. Também esses erros não diminuem o conteúdo que está colocado ali. O conteúdo é importante e é bem colocado. A falha aqui foi na revisão. O jornal Folha de São Paulo não deu aí, eu acredito, tempo suficiente para a pessoa que faz a revisão fazer essa revisão mais apurada. Os erros, eu vou ler aqui para vocês. Aspas. Não basta ler as palavras, é preciso construir sentido a partir da sua entusiasmo. Da sua entusiasmo, parece alguém que está de outro país que está aprendendo língua portuguesa, né? Do seu entusiasmo. Outras aspas. Alunos com alto nível socioeconômico têm desempenho 40% superior com nível socioeconômico baixo. Na verdade, era desempenho 40% superior comparado aos alunos com nível socioeconômico baixo. Terceiras aspas. Já passou da hora de termos um pacto nacional pela alfabetização na idade certa, que se sustentava independentemente de crises sanitárias e respiratórias. Que se sustentava, então nós precisamos ter algo que se sustentava. Então esse verbo, né, que se sustenta. Falhas, mas como eu vou dizer, não problemas da autora, mas problemas do jornal de não ter feito uma revisão adequada. Hashtag mais tempo para o revisor fazer seu trabalho. Tranquilo, Folha? Mas vamos lá ao texto. Primeiro tópico. O título. Crianças do Brasil estão entre as piores na habilidade de leitura. É um título impactante. Cumpre a sua função de fisgar o leitor. E eu posso dizer por experiência própria. Eu fui fisgado pela leitura para a leitura desse texto através do título. Ele funciona. Mas se a gente for olhar só o título, muitas informações são deixadas de lado e a gente precisa, claro, ir ao texto para saber mais detalhes. Primeira pergunta. Como chegaram a essa informação que as crianças brasileiras estão entre as piores? Sobre quais crianças estamos falando
mais especificamente. O Brasil é muito grande, muito diverso. O Brasil está sendo comparado com quem? Eu estou chamando a atenção para isso, e claro que a gente vai entrar nesses detalhes aqui ao longo do vídeo, e estou chamando essa atenção para dar a ideia. Não compartilhem notícias, vídeos, seja lá o que for, sem conhecê-lo completamente. Se vai compartilhar uma notícia, leia a notícia, não vá pelo título. Isso aí pode evitar muitos problemas de compartilhamento de informações que não são muito adequadas. Não é o caso desse aqui, que é um texto muito interessante, a gente vai ver. Vamos lá, eu já adianto que o texto ele é um artigo de opinião, né? Mas é um artigo de opinião que ele vai muito mais trabalhar com informação. Ele vai nos informar sobre o resultado de um estudo, de uma pesquisa internacional de leitura, e a pesquisa tem uma sigla chamada PIRS. Eu não sei pronunciar isso porque é mais consoante do que vogal, só tem uma vogal. Mas a tradução em português seria mais ou menos Estudo Internacional de Progresso de Leitura. Então é um estudo, né, do progresso. Foi feita, essa pesquisa foi feita com alunos do 4º ano do ensino fundamental, que tem ali 10 anos, aproximadamente, né? E a pesquisa foi feita em 2021. Tá. Só que o texto da Priscila, antes de ir para os dados especificamente da pesquisa, ela faz um relato pessoal. Um relato pessoal sobre a sua percepção de quando ela se tornou leitora. E eu vou ler as aspas para vocês aqui. Decodificar letras faz parte do processo de aprender a ler. Lembro-me de quando comecei a reconhecer esses símbolos e a união deles passou a fazer sentido. O momento de clímax foi quando consegui ler uma placa simples no caminho para a escola. Essas memórias e sensações surgem novamente sempre que aprendo algo novo. E aí, eu quero perguntar para vocês têm alguma memória de quando vocês deixaram de ser pessoas ouvintes e visuais para serem leitoras, para vocês perceberem as palavras, conseguir juntar as palavras e dar um significado a elas? Deixa aqui nos comentários. Essas histórias geralmente são muito incríveis e muito carinhosas, né? Que a gente percebe que a gente passou de um estágio para outro. O estágio de, por mim mesmo, de autonomia, de eu perceber o que está escrito em tal lugar. É um momento muito interessante. Se você puder deixar aqui nos comentários a sua percepção e a sua história sobre isso, eu vou gostar bastante. Até porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não tenho um acontecimento, uma memória de quando eu deixei de ser um observador e me tornei um leitor. Quando eu deixei de ser um ouvinte e me tornei um leitor. Mas eu vou dizer que no meu caso, pelo menos, eu acho que isso foi bom. E eu vou explicar por quê. Eu tive a sorte de ser o filho da bibliotecária. Sim, na escola em que eu fiz o ensino fundamental inteiro, a bibliotecária era minha mãe. Eu nem preciso dizer que eu vivia lá na biblioteca. Eu ia muito. Os livros faziam parte do meu dia a dia ali na biblioteca, na escola, eu levava para a sala, eu lia bastante, olhava todo tipo de livro, tanto a parte escrita quanto as ilustrações, eu adorava. Minha mãe, que ela é, na verdade, não bibliotecária de formação, mas ela se tornou bibliotecária por um fato curioso que em algum momento eu conto para vocês, certo? Em todo caso, minha mãe, ela se apaixonou pela leitura, pelas histórias, ela já tinha uma tradição de história oral, mas ela se apropriou da leitura escrita ali bastante e ela incentivou os filhos. E além disso, ela levava também muitas revistas velhas para casa para a gente poder folhear, para a gente poder recortar, para a gente poder pintar, desenhar. Nesse caso, as palavras escritas sempre fizeram parte do meu cotidiano. Então a transição da oralidade, da audição para a leitura e para a escrita foi natural. Por isso que eu não tenho um acontecimento, como a autora colocou aqui, a leitura de uma placa. Não, eu não tenho, porque isso acabou fazendo sempre parte da minha vida e isso foi muito bom para mim. Mas vamos lá. Esse, já adianto, que é um problema que a gente tem em praticamente todos os lares. A falta dessa
leitura na casa que passa para a escola e volta para casa e é compartilhada pelos familiares. Nós temos o seguinte: a leitura, na maioria dos casos, começa na escola e termina na escola. A leitura acaba sendo um objeto escolar, não um objeto do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E isso é um problema. Pelo menos eu estou falando da leitura de livros. Claro, a gente tem vários tipos de leitura, mas aqui eu estou falando especificamente de leitura de livros, tanto literários quanto não literários. Mas vamos para mais umas aspas aqui do artigo de opinião da Priscila Bacalhau. E aí o texto volta-se à pesquisa. Aspas. É a primeira vez que o Brasil participa dessa avaliação e, não surpreendentemente, teve um dos piores desempenhos. O quinto pior entre os 65 países e regiões avaliadas. Fecha aspas. Junto a isso, para comentar, eu quero juntar algumas informações. Duas que, na verdade, eu já comentei, né? Primeiro, alunos de 10 anos foram pesquisados ali no 4º ano do ensino fundamental, e a pesquisa foi realizada em 2021 e os resultados só foram divulgados agora. Eu sou professor, já falei aqui, sou professor de língua portuguesa, de escolas públicas, de escola de periferia, e atualmente trabalho numa escola em tempo integral, inclusive, que já é uma outra história, que a gente pode fazer um vídeo sobre esse modelo também. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse em um vídeo falando sobre o dia a dia, o cotidiano de uma escola em tempo integral. Mas eu sou professor de turmas de ensino fundamental, o final do ensino fundamental, 6º a 9º, e turmas do ensino médio. Atualmente, inclusive, eu estou trabalhando muito mais com o ensino médio. Essa pesquisa foi realizada com crianças de 10 anos, e eu não trabalho com crianças de 10 anos. Só que a pesquisa foi realizada em 2021, ou seja, esses alunos que foram objeto de pesquisa, hoje eles estão na sala de aula e hoje eu convivo com eles. E eu posso dizer, a leitura espontânea por parte dos alunos dessa faixa etária que eu lido, ela é muito rara. É um ou outro que vai atrás de uma leitura porque quer, seja de livros literários, seja de livros não literários. São poucos os casos, infelizmente, então é um tema problemático, é um tema que tem que ser trabalhado na escola, mas eu vejo que a maioria das escolas sempre enfrenta muita dificuldade em lidar com isso. Só que, retomando a minha memória, e vamos lembrar, eu estou falando aqui de uma visão pessoal desse problema, se eu retomar da minha memória, esse problema não é de hoje. Esse problema já é de muito tempo. Se eu lembro da minha infância, eu era um dos poucos que ali era um rato de biblioteca. Poucos eram os colegas que se dedicavam a ler, que buscavam, e poucas eram as famílias que lidavam com isso em casa também. Então, isso que me percebe, o que essa pesquisa está demonstrando é que esse problema, e que pelo que eu percebo, é que esse problema não é apenas pontual, é um problema crônico. Além disso, é importante dizer, a pesquisa foi realizada em 2021. E o que estava acontecendo em 2021? Pandemia. Pandemia, escolas fechadas, problemas sociais, problemas econômicos, pessoas queridas do nosso cotidiano morrendo. Então, um momento muito devastador. Mas aí você pode falar, tá, mas a pesquisa foi realizada com vários países e os outros países também estavam passando por pandemia. Mas a gente já sabe que o Brasil foi um dos que pior enfrentou a pandemia. O percentual de pessoas que perderam a vida por causa da Covid-19 no Brasil foi muito maior do que boa parte dos países. O Brasil foi um dos países que mais sofreu em todas as situações em relação à Covid, em relação à educação também. Agora, nas escolas, a gente está tentando retomar o tempo perdido, as dificuldades, mas a gente vai enfrentar as dificuldades que surgiram com a pandemia, a gente vai enfrentar essas dificuldades ainda por muitos anos. E a gente precisa de um enfrentamento sério, completo, complexo por várias áreas para dar conta disso. Então essa pesquisa foi feita num momento muito complicado para o Brasil. Complicado para todos os países? Sim,
realmente todo mundo sofreu com isso. Mas o Brasil sofreu muito, e muito mais do que a maioria dos países. É importante levar isso aqui em conta. Outras aspas aqui, pessoal, que eu vou ler para vocês do texto. Olhando além das médias, essa avaliação confirma desigualdades educacionais que persistem no país. Alunos com alto nível socioeconômico têm desempenho 40% superior aos alunos com nível socioeconômico baixo. Essa diferença é de 19% na média dos demais países avaliados. Fecha aspas. Ou seja, no Brasil, a diferença de desempenho na qualidade da leitura entre os alunos com nível socioeconômico mais alto e com nível socioeconômico mais baixo é de 40%. Já em outros países, que foi feita a pesquisa, essa diferença é de 19%, menos da metade. Em outras palavras, quem tem uma educação de qualidade porque tem condição financeira tem 40% mais chance mais vantagem, melhor dizendo. Mais vantagem na leitura. Só que outros porcento a mais essa galera tem em relação à moradia. Outros tantos porcento em relação à educação. Outros porcento em relação à saúde, à alimentação, à segurança, ao futuro. São muitos e muitos porcento que mostram que o problema da desigualdade educacional é um problema sério, sim, mas está dentro de um grande problema de desigualdade social, que é um problema estrutural. Essa pesquisa só vem confirmar algo que a gente sabe, que é esse problema social, esse problema econômico que distancia as pessoas mais ricas das pessoas mais pobres. E aí você vai ter educação para pessoas mais ricas e educação para pessoas mais pobres. A autora conclui, outras aspas, já passou da hora de termos um pacto nacional pela alfabetização na idade certa, que se sustente independentemente de crises sanitárias e respiratórias. É verdade, eu concordo plenamente e eu vou além. Nós temos problemas hoje na escola que são dentro dela e de fora dela. Só que os problemas de fora, obviamente, também influenciam lá dentro. Problemas externos, citando alguns aqui. A desigualdade social que eu falei, a precarização do trabalho, famílias com sérias dificuldades em colocar comida na mesa. E aí, se você está com fome, você não vai pensar em leitura. Problemas internos. Modelo educacional pouco atrativo para as crianças. Um currículo de português ainda muito voltado para regras e pouco voltado para a leitura, tanto leitura literária quanto não literária. Professores com precárias condições de trabalho, não é só salário, mas salário também. E aí, com esse caldeirão, a gente tem problemas sérios que a gente precisa enfrentar. Então, para melhorar os índices de leitura e numa próxima pesquisa como essa o Brasil atinja um nível melhor, são necessárias políticas educacionais, sim, mas também são necessárias políticas sociais, políticas sérias, políticas que ouçam a comunidade e que busquem resolver problemas, para que assim o Brasil deixe de ser o país do futuro e passe a ser o país do presente, que é isso que a gente precisa. Pessoal, esse é um tema complexo, esse é um tema que eu me interesso, que eu gosto de falar, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Leiam a matéria que eu fiz aqui, esse react, vamos dizer assim, está aqui na descrição. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente se vê por aí. Até a próxima, pessoal. Abraço grande e se cuidem. Tchau, tchau.